Elon Musk vai comprar a Globo? Esse bafafá começou por causa de uma resposta que ele deu no Twitter, meus nobres e queridos irmãos. A gente vai saber disso tudo agora e já quero agradecer ao nosso irmão Jackson que mandou essa excelente matéria. Vocês sabem que o Brasil todo é revoltado com a Globo, inclusive, né, eleitores de esquerda. Agora estão mais calados porque a Globo está fazendo o papel de passar o pano. Mas na época do impeachment, né, eles chamavam de rede golpista, etc, etc, etc. Chegaram inclusive porque a esquerda é diferente da direita, né? O pessoal de esquerda, geralmente ele é sem educação, ele é sem escrúpulo. Então, tocaram fogo, jogaram cocô, né? Tem os black blocs deles. Tudo faz parte da esquerda. Então, quando eles estão revoltados com alguma coisa, você vê vários crimes sendo cometidos. É diferente de agora. Você vê muita revolta, né, por parte dos patriotas em cima da rede podre de televisão, mas você nem vê agressão, nem vê nenhum carro sendo queimado e etc, etc, né? Diferente mesmo, não dá para colocar no mesmo balaio de forma alguma, né? Aí vem essa história de que a Globo poderia ser comprada pelo Elon Musk. E é claro que os esquerdistas estão revoltados com essa possibilidade, né? Eu estava vendo aqui alguns comentários e o pessoal dizendo: não, isso não vai ser possível porque tem lei que já proíbe, né, que um estrangeiro seja dono de uma TV mais do que 49%. A outra disse: é fácil, você bota um sócio brasileiro e passa a outra parte para ele, você que manda. E aquela coisa toda que a gente já sabe que uma certa bandeirante já fez, né? Enfim. A matéria que está circulando pela grande mídia fala o seguinte: vai comprar? Elon Musk pergunta quanto custaria a rede podre de televisão. Por mim, meu irmão, ele podia ser dono agora, né? Não só dela, mas de outras também, né? Porque afinal de contas, meus irmãos, essa turma aí, eles vivem numa bolha, né? Se um cara como o Elon Musk entra, essa bolha estourava na hora, pode ter certeza disso. Essa historinha de estar fazendo novela e filmes com a mesma ideologia acabaria, né? Você pode ter certeza disso. O Elon Musk já provou isso. Estavam boicotando o novo filme do Jim Caviezel, O Som da Liberdade, Soul of Freedom. E ele disse: olha, mano, se continuarem com isso, eu vou colocar aqui de graça. Eu compro os direitos e coloco aqui de graça, né? Então o Elon Musk é esse tipo de cara. Ele tá intervendo na tora, né? Como eu disse a vocês e mostrei, inclusive, um vídeo antigo do Olavo de Carvalho, muito antes de o povo começar a conhecer Elon Musk. Olavo de Carvalho já tinha falado que ele era um membro da elite. Agora era aquele membro mais rebelde, que ele tem outros pensamentos, tem outras ideologias que ele quer implementar. Então é uma coisa bem diferente do que está aí, né? Então o Elon Musk seria o cara que mudaria radicalmente a emissora. Isso aí vocês podem ter certeza. A conversa é essa aqui, ó. Durante esse domingo, 21/4, Elon Musk, dono da Tesla e do ex-Twitter, questionou um de seus seguidores da sua rede social sobre o quanto custaria a rede podre, após o usuário comentar que o problema do Brasil inteiro é a emissora de TV, que é diabólica, e que Musk poderia gastar alguns dólares para salvar o país. Logo após a sua pergunta, Musk respondeu com um emoji rindo, dando a entender que sua resposta não passava de uma simples brincadeira com um seguidor, que por sua vez é um perfil de paródia de direita. A brincadeira começou quando Joaquim Teixeira, o perfil paródia de um senhor de idade de direita, perguntou ao empresário se ele poderia comprar a rede podre por alguns dólares para que o país seja salvo da emissora diabólica. Elon Musk decidiu entrar na brincadeira e perguntou quanto custaria. Aqui vocês estão vendo um pôster, né? Tá vendo um pôster aí da resenha, né? O cara falando exatamente isso, né? Que o grande problema do Brasil seria essa rede podre, e de fato ela é um dos grandes problemas, né? A rede podre, ao longo da sua história, inclusive já tem documentário europeu, meus irmãos. Não é de hoje não que o mundo vem olhando isso. O problema é que as pessoas têm que entender uma coisa: o Elon Musk está sendo um ponto fora da curva. Mas a grande realidade é que essas confusões todas que rolam no Brasil é bom para o sistema como um todo. Por quê? Porque a gente fica sempre dividido, a gente jamais vai se desenvolver com censura, né? Com essa corrupção que tem. Então é bom que as coisas continuem assim para o grande sistema, porque dessa maneira eles podem se aproveitar. Eles mantêm só o mínimo de ordem, né? Conseguem tirar daqui o que eles querem, pagando muito pouco, e tá muito bom para eles, né? Óbvio que o Brasil é como se fosse uma grande fazendinha para eles, sempre foi a grande fazendinha. O que a gente ainda não sabe é como o Elon Musk realmente enxerga o Brasil e quais os seus reais interesses aqui, né? E num momento em que a coisa está tão ruim, a gente está aberto mesmo à mudança, né? Porque a mudança que nós queríamos, um cara como o Dr. Enéas ali na frente, vai demorar muito para acontecer. Nós temos aí até pessoas que podem, né, um dia chegar a esse nível, mas também a população dar essa credibilidade é o que é difícil, ainda mais quando você tem uma rede, e aí que entra a rede podre, né?
a Rede Podre e as outras, todas elas atacando essas pessoas que começam a surgir. Eles, mesmo que eles não consigam a maioria, que muitas pessoas percebam a realidade, o fato é que eles conseguem implementar uma semente de desconfiança na pessoa. Então o cara começa a olhar aquele indivíduo ali que literalmente está se matando pelo país e duvidando, questionando, o que faz a própria pessoa dizer, sabe de uma coisa, eu vou deixar de mão, não vale a pena. Eu mesmo penso isso hoje. Eu penso que qualquer um que seguir por esse caminho não vale a pena, porque você vê todos que seguiram esse caminho, o que resta é o caixão ou a desmoralização, né? Um ou outro, né? Você vê que até hoje, mesmo falecido, tem gente atacando Enéas e os vídeos pegando milhões, porque a esquerda funciona, né? Ainda hoje, né? Tem um vagabundo que fez um vídeo, né? Porque odiamos o Enéas, né? E só falando merda, né? O cara não tá aqui para se defender. E muita gente vai com ele. Ah, é isso mesmo, porque você tá ouvindo um morto e um vivo, né? Então é muito complicado. E na história da Globo, ela fez isso. Toda a história da Globo. E esse documentário europeu falava disso, né? Que inclusive ele foi banido do Brasil. Ele mostrava que ela fez vilões parecer mocinhos e os mocinhos parecer vilões. Ela sempre fez isso. Ela fez, por exemplo, na época, quando convinha a ela fez Lula parecer arrogante e Collor parecer humilde, né? Collor, que inclusive graças ao apoio da Rede Globo se elegeu como o caçador de marajás. A extinção dos marajás, a folha de pagamento do Estado vai cair? Sem dúvida nenhuma, somente com essa medida liminar que nos foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nós estimamos uma queda na folha de 100 milhões de cruzados. Mas os marajás também foram à luta, e como quase todos eram consultores jurídicos do Estado, conseguiram garantir o direito aos altos salários do Supremo Tribunal Federal. Inconformado com a decisão do Supremo, Collor de Mello foi a Brasília comunicar ao presidente em exercício, Ulisses Guimarães, que o governo de Alagoas não tinha condições de continuar pagando esses salários. Diante da recusa do governador em pagar aos marajás, o Tribunal de Justiça de Alagoas pediu intervenção federal no Estado. Collor recebe a solidariedade de todo o país e se mantém firme na sua posição. Isso seria o maior absurdo que seria cometido em relação a Alagoas. Quer dizer, intervir porque eu estou cumprindo o meu dever de combater a corrupção, de combater a imoralidade no serviço público, de combater essa figura famigerada dos marajás que debocham assintosamente do salário do trabalhador brasileiro. Intervir porque nós estamos tentando dar um pouco mais de esperança a esse nosso povo. Muito justa, claro. Os marajás ganhando horrores aí, enquanto os funcionários ganham porcaria, não. O cara é valente mesmo, né? Nós estamos com ele, hein? A caça aos marajás só termina quando é aprovada a nova Constituição que estabelece limites para os salários. O povo comemora nas ruas. Se restaurou a justiça e a moralidade no serviço público desta nação. Em outubro de 87, os 22 governadores do PMDB reuniram-se no Rio para firmar um documento de apoio ao mandato de 5 anos para o presidente Sarney. Collor foi o único governador que se recusou a assinar esse documento e exigiu eleições diretas em 88. Eu me nego a vender a minha dignidade, a dignidade do meu Estado e a minha independência para obter recursos do governo federal e, portanto, viabilizar alguns projetos que julgo da maior importância para o Estado de Alagoas. O presidente Sarney consegue os 5 anos, Collor sai do PMDB e se lança candidato a presidente da República pelo PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. A despedida do governo de Alagoas marca o início da campanha. Não me deixem só! Nessa hora decisiva, em que pela força do seu voto e da sua consciência e pela grandeza da sua fé, haveremos de transformar este país, antecipando o futuro promissor com que todos sonhamos. Não me deixem só, eu preciso de vocês. Vamos da vitória! No início do ano, ele leva sua mensagem pelo país afora. Collor foi o primeiro candidato à presidência da República a ocupar o horário nobre em cadeia nacional de televisão. Em 3 programas de 1 hora, ele aparece como repórter fazendo denúncias como as das toneladas de arroz que estavam apodrecendo ao ar livre no estado de Tocantins. Esta região é a região centro-oeste do país e aqui se produz muitos alimentos. Alimentos que deveriam estar na mesa do povo para matar a fome do trabalhador. Infelizmente, não é isso que acontece quando o governo federal
com esse tipo de apoio era difícil que o Collor realmente não ficasse em primeiro. Agora você imagine, se hoje o alcance da Rede Podre ainda é grande, apesar de toda a luta, né, que já faz aí, pelo menos aqui no nosso canal, uma década, você imagine isso nessa década de 80, né, essa matéria é da década de 80. Imagina a repercussão que isso tinha, como é que ele ficava na cabeça do povo, era um novo herói. Ainda hoje, se você prestar atenção no que ele tá fazendo aí, você diz, é o cara mesmo, né, porque ele tava denunciando. Só que isso é perigoso, meu irmão. O cara não tem que ficar mostrando os problemas, ele tem que solucionar esses problemas, né? Mas aí, ao mesmo tempo que a Globo engrandecia o Collor, o Lula, na época que não era a bola da vez, passava outro tipo de matéria como essa que você vai ver aqui. Não apoio o Lula, não quero apoiar o Lula, porque eu acho que apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. Eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que acabou com a minha vida, certo? Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Não, depois de 4 anos de vida que ela foi conhecê-lo no sindicato, ele sabendo que ela estava doente pela ausência dele, ele se negou a visitá-la. Uma outra coisa, o Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. No nosso tempo de namoro, ele dizia que ele detestava negro, aparecia artistas negros na televisão, ou pessoas negras, ele ficava nervoso. Como é que ele fica hoje? Uma outra coisa que ele disse no estado de São Paulo, em julho, uma entrevista que ele deu num domingo, que o jornalista questionou ele com relação ao que ele disse no primeiro momento da minha entrevista, quando apareceu a minha filha, e ele disse que infelizmente ele mora no Brasil. Então essa é a verdade da Globo, ela nem é de esquerda, nem de direita, nem de centro, ela é a favor dela mesma, né? Onde ela pode ganhar, onde ela pode lucrar, onde ela vê que tem futuro pra ela tá apoiando. Então você vê hoje ela atacando a direita, né? A moral, os bons costumes, porque ela recebe pra isso. Tem alguém pagando, injetando dinheiro nela pra isso. Mesmo que ela perda a audiência. O fato é esse. Ela é uma grande ferramenta do sistema. Então você viu aí, o Lula, né? Era o cara do mal. Hoje não, é o cara do bem. É o cara que se preocupa com as minorias. E aí você ouviu, né? Essa mulher que tem envolvimento com ele, denunciando em cadeia nacional, né, divulgada aí pela Globo, todas essas acusações, né? Enquanto, no caso do Collor, que só você olhando pra ele, você vê a cara de boçal, ela mostrava como um cara humilde, né? Mas a Globo convenceu a população brasileira inteira, o país inteiro, que aquele cara era humilde, era mais um membro do povo, simplesmente estudado, né? Mesmo que o cara tenha toda uma família rica, o povo não pensa, família, o povo não pensa, infelizmente é isso, né? Então ela é sim responsável por grandes das coisas ruins que aconteceram aqui no país. Pode ter certeza que a Rede Podre tem o dedo dela no meio disso, né? Então vamos lá, em 2023 o Grupo Globo registrou uma receita de 15,1 bilhões, né? Isso aqui é de reais, para Elon Musk isso aqui é uma mixaria. Esse resultado é quase parecido com o da época da pré-pandemia. Toda a Rede Globo, fundada por Roberto Marinho, tem aproximadamente 13 mil funcionários e conta com um público de 170 milhões de pessoas que assistem suas novelas. Mesmo após os embates de Elon Musk e o imoral, Bolsonaro citou o empresário durante as manifestações de domingo pró-Bolsonaro que aconteceram no Rio de Janeiro. Infelizmente é isso aqui mesmo, né? As manifestações não foram para pedir realmente justiça. Tirando ali o Silas Malafaia, que para mim merecia, né, de fato concorrer aí à presidência pela sua coragem, um homem extremamente inteligente. Depois eu quero fazer um vídeo mostrando a vocês como ele já vem batendo, né, nessas ideologias de esquerda, não é de hoje, né? Inclusive um dos motivos deles terem aprovado, né, equiparado você criticar uma escolha a cor de pele, por exemplo, foi o Silas, né? Porque o Silas ia para os debates e detonava, meu irmão, ele arrasava, né? Da mesma forma ele fez agora, não tem quem para o Silas, né? O Silas tem hora que ele realmente é guiado por Deus, a gente vê isso de longe. E aí ele tem soltado o verbo, ao contrário do outro que o povo quer carregar nas costas, né? Que é covarde, medroso. Então o Silas, para mim, merecia muito essa oportunidade, mas claro que não vão dar, né? Claro que não vão dar. E aí você lendo essa matéria aqui, né, fica comprovado mesmo que foi uma manifestação pró-Bolsonaro. Ela não foi uma manifestação pela justiça, pela manutenção da lei e da ordem, não.
para que culpados paguem pelos seus crimes que vêm sendo cometidos, que estão sendo comentados no mundo. Não, ele não está interessado nisso. É pró-eu, né? Ele falou. Pelo menos isso a gente pode dizer. O Bolsonaro, ele é muito sincero. Ele disse o quê? Gente, tô organizando essas manifestações para me defender. Então, pronto, né? É para ele. Ficou claro isso quando ele pediu, né, que não levasse cartazes. Sem cartazes, sem qualquer faixa. Vamos lá fazer essa manifestação que novamente servirá para uma fotografia para o mundo. Não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Bolsonaro pediu ao público as palmas para o dono do X, que, de acordo com ele, tem mostrado os problemas da democracia brasileira para o mundo. E aqui encerra a matéria. A matéria bem curta. Meus irmãos, quando não interessa muito falar, né, dessas coisas, eu até falei para vocês no nosso vídeo, onde a gente fez o react das falas do Silas, né, eu mostrei para vocês que a mídia estava informando para desinformar. Eles estavam mostrando o discurso de Silas Malafaia. Quando você vai ver, está incompleto, né? Eles cortaram as partes onde ele denuncia a rede podre, né? Onde ele fala dos militares, né? Eles cortaram essas partes. Aí muita gente, eu quero ver aqui o Silas. Como o algoritmo hoje trabalha a favor das grandes redes, eles não vão mostrar o canal do Silas, do pastor Silas. Porque se você quiser ver, você tem que botar canal Silas Malafaia, né? Se você não colocar assim, você não vai encontrar. A maioria do povo faz o quê? Coloca lá. Discurso Silas. Silas discurso. Então vai mostrar os trechos que é a UOL, que o G1, que é a Globo, que o SBT. Todos eles, né, cortaram ali as partes que interessam a eles e soltam ali. As pessoas nem percebem os cortes, né? Então elas vão ver as partes essenciais cortadas desse discurso. E quando por acaso verem a recomendação do canal do próprio Silas, onde está completo, aí eles vão dizer, eu já assisti. Eu já sei, inclusive quando você for falar com uma dessas pessoas, né? Então é terrível, meus irmãos. Eu acho que uma CPI das redes sociais era para ontem, né? Mas você vê, não tem ninguém nem falando sobre isso. Não tem ninguém, né? Ninguém. Bem de longe, bem baixinho, né? Com uma voz bem baixinha, fininha, falando da CPI dos nossos deuses do Olimpo. Mas nem vai ter também, até porque eu já disse para vocês, quem está encabeçando o movimento, está ali querendo usar o movimento em si para si próprio, para se safar, né, de processo. Não para realmente fazer o que precisaria ser feito. Enfim, meus irmãos, é terrível, mas quem sabe aí o Elon Musk, né? Porque eu não acho que um empresário como ele converse assim, fale por falar, né? Alguma coisa ele está planejando, né? Vocês sabem que com a volta do Trump, alguma coisa grande vai acontecer no Brasil para equilibrar a balança. Agora, deixar bem claro isso para você. Não acho que esses caras são salvadores, que eles são patriotas. Eles nem são do Brasil, velho. Tem gente que não é um patriota, tem gente chamando Elon Musk de patriota, eles não são. Eles têm interesses aqui no Brasil. O Brasil hoje é o país mais rico em recursos, isso é um fato, né? Porque é diverso. A gente não só tem um tipo de produto, nós temos vários, entendeu? São muitos produtos, muitas matérias-primas, muita produção de alimento, então o mundo todo está de olho. E essa balança, né, com o poder da esquerda e uma direita canhota, essa balança está desequilibrada. Ela pendeu demais para o lado comunista. Então países como a China, né, elas estão na vantagem aqui no Brasil. E eles estão vendo lá que se continuar desse jeito, vão acabar perdendo a boquinha. Os benefícios, os recursos que eles tiram daqui, eles vão perder. E como é que a China conseguiu isso? Comprando emissoras daqui, todo mundo sabe. Embora quando você digitar aí, apareça que é teoria da conspiração, é fake news, mas todo mundo sabe que hoje o grupo Band, né, teve inclusive denúncias na época, ele hoje é controlado indiretamente pelo Dragãozinho Vermelho. Eles montaram um esquema, a emissora quebrada, eles pagaram as dívidas dela, né, e assumiram a partir dali. Agora, isso não pode estar no papel. Então, se não está no papel, é fake news, é conversa, prove o que você está dizendo e assim vai. Como é que vai provar? Provar a quem? O nosso Olimpo? Você acha que eles vão aceitar as provas? O que é prova ou não, depende do juiz aceitar. Infelizmente é assim a vida, né? E se o Elon Musk comprar a Globo, vai ser simplesmente os interesses americanos defendidos aqui, a ferro e fogo, pela maior emissora do Brasil. Essa briga ainda vai se estender muito, meus irmãos, porque os interesses são muitos.